Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, que vai ter aí a sua estreia, né, do treinador aí no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que está voltando aí do Super Mundial, né, já vai jogar amanhã às 6h30 da noite contra o time do Vasco em Brasília, né? O Botafogo, que tem 18 pontos ao oitavo colocados, busca aí uma vitória e subir ainda mais na tabela. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Fogão, tudo que a mídia está falando sobre isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Pro Rio de Janeiro, porque olha o que essa rodada também nos promete no sábado, né? Simplesmente um Vasco e Botafogo, Rafa Marques de volta conosco, porque assim, eu tô com muita expectativa para esse jogo, Rafa. Espero não me frustrar. Eu também tô, viu, Mari, Donk e Jailson, porque a tendência é que seja um jogo bem interessante mesmo do ponto de vista técnico, né? Um Botafogo com uma nova direção, né? Um novo comando. O David Ancelotti, que não sabe ainda se poderá ficar no banco de reservas, porque vai depender do nome dele aparecer no boletim informativo diário da CBF ao longo desta sexta-feira, mas tendo 4 dias para treinar o time, naturalmente já tentando implementar um pouquinho das suas ideias, mantendo muito do que o Renato Paiva deixou, e convenhamos, o que o Botafogo tinha era bom e mostrou no Mundial de Clubes em alguns aspectos que, apesar de algumas peças não estarem mais no elenco do Botafogo, ainda é uma equipe altamente competitiva. E do outro lado, o Fernando Diniz, com 30 dias para trabalhar, e uma última impressão deixada muito positiva, aquela vitória sobre o São Paulo no Morumbi pelo placar de 3-1. Aconteceu dia 12 de junho essa partida. Então são 30 dias exatos de treinamento, de preparação para o clássico de amanhã lá em Brasília. O desafio do Diniz é manter essa pegada. Todo mundo dizia, e é consenso dentro do próprio clube, que com o tempo para poder implementar a sua metodologia, a tendência era o desempenho técnico do time do Vasco melhorar, além da questão física envolvendo o Wagner Bertelli, preparador de confiança do Fernando Diniz, que é quem cuida do condicionamento dos atletas dos maltinos. Então o Vasco, que já foi muito bem lá no Morumbi contra o São Paulo, pelo que se especula, pelo que se imagina, pode ter um rendimento em termos de intensidade ainda maior amanhã contra o Botafogo lá em Brasília. E do outro lado, são já 2 semanas que o Botafogo foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, tempo suficiente para o clube se reinventar. Teve a mudança no comando técnico, o Paiva saiu, o Ancelotti chegou, e algum tempo já de descanso por conta da intensidade dos jogos no Mundial de Clubes, mas também de preparação para o clássico de amanhã. E o principal aspecto do Botafogo é a reposição ao Jair, zagueiro, e também ao atacante Igor Jesus. Aliás, o Botafogo precisa tomar muito cuidado nessa janela de transferências para o exterior, porque o Al Rayyan, clube lá do Catar, que tem como técnico o Arthur Jorge, manifestou mais uma vez interesse na contratação do volante Gregory. Essa história vem rolando desde janeiro, e me parece que desta vez a maneira com a qual o Botafogo está sendo abordado para uma eventual venda é uma maneira um pouco mais efetiva, um pouco mais incisiva. O Botafogo, do time que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, já perdeu o Luiz Henrique, já perdeu o Thiago Almada, já perdeu o Igor Jesus, e agora tem o risco de perder o Gregory, caso efetivamente aconteça uma proposta e ela seja vantajosa para o Botafogo. Mari. Fica com a gente no debate, Rafa, porque tem, nossa senhora, quantas coisas pra gente observar de Vasco e Botafogo, né? Primeiro, as campanhas deles no Brasileiro, pra gente dar uma refrescada na memória. O Vasco na 13ª colocação, com 13 pontos, o Botafogo na 8ª com 18 pontos, tem os mesmos 14 gols marcados, mas o Vasco sofrendo mais gols aí, né, com 16, tem menos 2 ali de saldo, e o Botafogo com 7 gols sofridos. Vocês estão mais... Quer dizer, eu acho que a gente acaba ficando mais curioso pra ver o David Ancelotti, né? Já dá pra pensar em alguma coisa pra ele colocar em campo depois do Mundial, assim, de ajuste? O que... Eu não faço ideia, mano. Porque é um Botafogo tão diferente, coisa, né? Exato. É sem o Igor, sem já o Jair na defesa, com o novo treinador. E sem falar, os caras que chegaram também são novidades. Arthur Cabral, Correia, o próprio Montoro. Enfim, acho que a gente baseia no que houve em relação ao estilo dele, ao que ele mesmo já falou, de um time ousado, de marcação alta, tudo mais, mas ver na prática como vai ser isso? É muito difícil, porque até se fosse o Renato Paiva já teria muitas dúvidas em relação a essas movimentações e saídas. Lógico, a gente fica também curioso para ver do Diniz, como o time evoluiu na pausa, mas o Vasco já vinha dando resposta ali com o Diniz na reta final, antes da pausa para o Mundial. Então, sinceramente, do Botafogo,
é uma grande incógnita. Acho que o Botafogo fez boas contratações, tem um técnico promissor, embora esteja começando, mas é muito complicado você fazer qualquer projeção em cima de como vai ser esse time, ainda mais nesse clássico. E você, Jailson? Em relação ao Vasco, eu não tenho muita curiosidade, porque o Vasco conseguiu, acho que o grande saldo desse intervalo do Mundial para o Vasco foi ter conseguido a renovação, né? O Coutinho, no caso, né, assumindo agora a camisa 10, o Léo Jardim, que também estava nesse imbróglio, fica. Enfim, já tinha renovado o Verratti. Então, esses jogadores que ali a espinha dorsal do time do Vasco que continuam na equipe. Então, não tenho muito o que esperar. Vamos ver se não se perdeu, né? Em relação ao que estava apresentando já no final, ali com o Ryan se destacando muito pelo lado direito, principalmente, né? O Nuno Moreira junto com o Coutinho, enfim, Verratti, Hugo Moura, Tietê. O PH jogando muita bola. Então, o Vasco em si, eu já... Tanto que aqui a gente vai falando... Vai falando time, né? Vai falando do time e vai lembrando. A minha questão é em relação ao David mesmo, porque estava lendo algumas coisas sobre ele falando, né? Que ele é muito tranquilo, aí tem até a questão com o pai, mas em relação principalmente à adaptação ao adversário, que ele não vai ter só uma forma de jogar, que ele vai se adaptar também à forma, né? Exatamente, bem Ancelotti, a forma que o adversário propôs, se o adversário for propor o jogo, se o adversário for empurrar o Botafogo para trás. Isso bate muito com o Botafogo Way, né, que é justamente o Botafogo um pouco mais ofensivo, mais que fique com a posse da bola para empurrar o seu adversário. Enfim, a minha curiosidade é ver como vai ser, não a estreia, né, porque ele provavelmente não fique, né, no banco de reservas, quem vai ficar acho que é o Caçapa, o Rafa pode confirmar, mas assim, pelo menos ver como vão ser as dinâmicas hoje da equipe. né? Depende do bid logo mais, já é isso, né? Principalmente as dinâmicas, e aí a minha questão é o Igor Jesus, a ausência posição, né? do Igor Jesus, porque para mim, em questão de fisicamente ali, dinâmica do jogo, o Igor Jesus é muito mais leve do que o Arthur Cabral, e isso pode condicioná-lo a algumas situações de jogo de, por exemplo, você pressionar seu adversário. Quando o Botafogo era pressionado, o Igor Jesus fazia diagonal para ganhar as bolas quebradas do Marlon Freitas. Até porque o jogo contra o Fernando Diniz, contra os times do Fernando Diniz, normalmente te coloca na situação de tentar atrapalhar a saída. Sim. E aí você precisa ter esses jogadores para pressionar exatamente a bola no jardim, ou enfim, no qual o zagueiro começar a jogada. Exatamente. E não sei se o Arthur vai ser esse cara. É curioso também, Rafa, porque assim, são duas equipes que pelo menos um na concepção, né, na ideia, que é o discurso, que foi o que o John Textor ouviu também no discurso, do Botafogo Way, de um time que vai tentar ser dominante, mas de um time como o do Fernando Diniz que não sabe não ser protagonista também, né? Eu tenho muita curiosidade de saber quem foi o coach do David Ancelotti, viu, Mari? Quem disse para ele o que ele tinha que dizer na entrevista com o John Textor, né? Que iria agradar o dono do futebol do Botafogo para poder gerar a possibilidade da negociação que se concretizou. O David Ancelotti, gente, eu sei que os torcedores do Botafogo estão revoltadíssimos com essas análises, em média estão muito desgostosos, mas a verdade é que ele é um grande ponto de interrogação. Eu não tenho como discutir, duvidar da capacidade de conhecer o jogo dele. Ele foi auxiliar de um dos melhores técnicos do mundo durante 9 anos, 10 anos. Então, conhecer do futebol, eu não tenho dúvida que ele conhece. A questão é se ele tem preparo para o que também importa no momento de assumir um desafio como esse, que é o estofo, a caixa, a capacidade de lidar com uma pressão imediata que caracteriza o futebol brasileiro, com um cara que é o dono do clube e que de vez em quando se manifesta e não mede muito as palavras que fala quando tem algumas intenções mais claras. Será que ele está suficientemente pronto para isso, ou para ser um gestor de elenco, falando uma língua diferente? Não sei, tenho dúvidas. Também não acho que seja ruim. Não tenho elementos. Se eu não tenho elementos, eu não posso apostar em nada, né? Acho que uma coisa até seria um pouco da minha parte até irresponsável. Mas eu acho que ele vai tentar desenvolver o melhor possível para esse jogo híbrido do Botafogo. Amanhã, se ele bem estudou a metodologia do Diniz, ele vai segurar um pouco mais. Ele vai tentar fazer o benefício do erro do Vasco ter aquela preocupação em ter a posse de bola, controlar os passes, jogo mais curto. Ele vai esperar um pouco mais. Se ele partir para cima, o Vasco está mais bem treinado pelo treinador que tem do que o Botafogo pelo treinador que tem. Então, acho que não seria muito inteligente da parte dele fazer isso, não. Então hoje a gente fala de um Vasco favorito contra o Botafogo, Donk? Eu acho complicado. É um time mais
mais azeitado, assim, no sentido da continuidade do trabalho, ainda que seja um trabalho extremamente curto, mas o Diniz trabalhou toda essa pausa de um time que já vinha evoluindo, né, antes da reta final. Então, acho que coletivamente, talvez o Vasco chegue numa condição melhor. Até porque o Botafogo, a gente acabou de falar de todas essas mudanças. Mas o peso do nível técnico dos jogadores do Botafogo, colocá-lo como azarão, eu acho que chega num clássico até equilibrado por conta disso. Acho que o Botafogo é um time significativamente superior ao do Vasco em aspectos técnicos, mas por todo esse ponto de interrogação, e eu concordo com o termo que o Rafa coloca, eu acho que isso acaba nivelando o clássico. É por aí, eu perguntar, é por aí, Vasco? É por aí, serioso. Então, eu entendo essa questão. Eu entendo essa questão do David Ancelotti, de ter chegado agora, de ter perdido o Jair e o Igor Jesus, mas eu fico também com a memória ali dos jogadores também, né? Que acabaram de ter um nível de enfrentamento altíssimo no Mundial. Mas isso que pode puxar pra cima? Pra cima. De puxar pra cima, porque o nível de enfrentamento que o Botafogo teve no Mundial foi altíssimo. Era o grupo mais difícil do Mundial. Foi lá no Ceará, teve a vitória histórica contra o PSG, um bom enfrentamento contra o Atlético. Contra o Palmeiras, aquela eliminação que, enfim, a gente já sabe que culminou até na demissão do Renato Paiva. Mas um jogo que o Botafogo recuou e preferiu não jogar. E esse é o ponto principal que desagradou a torcida, o Textor, e enfim, a gente sabe como aconteceu. Mas eu fico com o nível de enfrentamento. O Botafogo tá com ritmo de jogo. O Botafogo tá ligado. O Botafogo ficou esse mês agora, jogou um campeonato com as melhores equipes do mundo. Enfrentou a melhor equipe do mundo. Tudo bem que de forma diferente, por exemplo, de que vai enfrentar o Vasco. Mas o Botafogo está com um nível de enfrentamento alto. Então, eu vejo assim o Botafogo um pouco acima do Vasco. Porque tem essa questão do ritmo de jogo, Rafa, mas tem a questão também do efeito rebote, né? Que é assim, você vive um auge, uma empolgação, e aí no dia seguinte você tem a ressaca. Dá aquela depresinha e tal. Eu não sei o quanto que isso vai pegar o Botafogo, sabe, nesse sentido. Também não dá para saber, né? A gente pode especular. Pegando o perfil do elenco do Botafogo, tem muito jogador cascudo, né? Marlon Freitas, Alex Telles, John, é uma galera que tem já uma rodagem. Então eu acho que isso talvez tenha um impacto menor sobre esse aspecto, esse prisma que você está levantando, que interfere sim, né, no desempenho técnico da equipe. Se você pegar os elementos, né, na discussão prévia do clássico, favoráveis e contrários às duas equipes, você vai encontrar elementos que favorecem ao Botafogo e outros que favorecem ao Vasco. Por exemplo, se você discute se é melhor estar com ritmo de jogo ou estar só treinando para um jogo de alta exigência, é melhor estar com ritmo de jogo, teoricamente. Mas não quer dizer que estar só treinando seja uma coisa ruim. Então cabem várias discussões em prismas diversificados para estabelecer o favoritismo. Eu não vou ficar em cima do muro, não serei o André Donk Prates, vou estabelecer aqui um favoritismo para o jogo de amanhã, e aí eu acho que esse favoritismo deve ser atribuído no momento ao Vasco e apenas por um aspecto, embora o Vasco tenha um retrospecto recente ruim jogando em Brasília, não vence lá há 4 jogos. É porque o Vasco já sabe o que quer do jogo. O Vasco já tem o tempo do Diniz treinando a equipe. E a última impressão deixada pelo Vasco foi muito positiva contra o São Paulo no dia 12 de junho. Por conta disso, com uma dificuldade enorme de cacifar uma diferença percentual, eu colocaria o Vasco como um leve favorito, Mário. Por isso que de todos, você é o meu favorito. Rafa, obrigada, viu, por ter participado conosco aqui. Boa sequência de trabalho. Um F, um O... D. Não posso falar isso na televisão. Tá. Entendeu? Entendi. Aí vem com esses números. Aí o que eu quero responder pra ele? Entendeu? Olha, acho que você não viu o que eu escrevi? Eu fiquei com medo de você complementar ali. Não, olha aí, ó. Chegou a hora. Eu posso dar uma sugestão nesse 11 contra 11? Pode, Vini. Vamos começar no ataque pra ganhar tempo, né? Como assim? Gente, Verratti e Arthur Cabral. A gente já ganha tempo aí. Já vi que eu tô sozinha, Alex. Não. É porque eu no gol eu acho que é um duelo mais difícil. Eu tô vendo aqui. Cara, vai ser uma lavada, meu irmão. Esse Vasco vai dar trabalho. Ai, meu Deus. Vai, começa! John Léo Jardim, Vene Casagrande. Sério, vamos começar no ataque. Deixa esse aí pro último. Poupa tempo. Poupa tempo. Toma! Não, esse aí é um duelo difícil, por isso que eu parei pra deixar por último.
Vamos deixar por último. É, Vitinho ou Paulo Henrique? O Paulo Henrique é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. E o Vitinho joga vôlei? A máquina Paulo Henrique, o tanque Paulo Henrique. Paulo Henrique. Eu vou votar. Você votou no Paulo Henrique. Paulo Henrique. Vitinho, na minha opinião, no time do Botafogo, o jogador que mais evoluiu na temporada 25, abraçou a lateral direita, obviamente que é um garoto ainda, como o Paulo Henrique também, precisa ajustar algumas coisas, mas ele defensivamente é uma peça extremamente importante e ofensivamente também. Nos últimos jogos com o próprio Renato Paiva, eu falei aqui como ele cresceu com o treinador, ele ganhou uma função um pouco diferente, pisando bastante na grande área, coisa que ele fazia pouco, fazendo até mais gols do que o seu natural. Então o meu voto vai no Vitinho. Você vai desempatar, Veneca. Você vai desempatar tudo. Eu vou ficar aqui só ouvindo vocês e quero ver quem vai me convencer diante desse discurso maravilhoso de vocês dois. Eu só fiz graça. Eu voto no Vitinho. Eu vou votar no Vitinho. Eu só fiz graça. Quer que eu te dê argumento? Ele quis votar no Vitinho. Não, sério, eu já ia votar no Vitinho. Eu só brinquei. O Paulo Henrique é o jogador que mais vence duelos no futebol brasileiro. Isso é fato, tá? Eu gosto muito do futebol dele, inclusive Eu eu acho que o Paulo Henrique, Eu adoro o Paulo no futebol Henrique. brasileiro, é um dos melhores laterais nessa função. Lateral direito que eu tô falando, tá? É porque, assim, querendo ou não, ele não ganha muito destaque, porque ele joga numa equipe que, de fato, ele vai encontrar mais dificuldade. Se ele jogasse, por exemplo, num Palmeiras da vida, que é um time muito mais ajustado atualmente, ele iria se destacar mais. Eu gosto muito do futebol dele. Dito isso... Só que eu acho que o Vitinho, ele fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, de verdade. Fez bem. Ele tá muito bem em 25. Assim, e ele pegou adversários extremamente difíceis, gente. Sim. Ele pegou um PSG, a gente brinca aqui, mas é muito sério. E ele conseguiu fazer uma marcação muito boa diante de um PSG. E o lado dele... Ele é um muito lado complicado. disciplinado. A É o gente lado sabe disso. do Kvaratskhelia. Ele foi muito bem contra o Kvaratskhelia. Ele foi muito bem contra o PSG. E ele também, eu acho que ele foi bem nos outros jogos da Copa do Mundo de Clubes. Embora eu goste muito do PH, se não tivesse a Copa do Mundo de Clubes, eu ia votar no PH. Mas, pra mim, essa competição desequilibra esse duelo. Então eu voto no Vitinho, porque ele fez uma baita competição, inclusive. Acho até que dois jogadores de Botafogo é um que sai muito valorizado dessa competição. João Vitor e o Caio. Caio, a gente teve alguns minutos nele contra o Palmeiras. É um garoto, Caio Eu voto no Pantaleão. João, porque... É que não tem lastro, né? isso. Não tem lastro pra falar. A gente viu o João Vitor jogando e nem tá fazendo uma grande temporada. Fez jogos ruins, fez alguns jogos bons. E o Caio é difícil falar. Então vamos botar em quem tá jogando. Eu voto em quem tá jogando. Não tem como, assim. Qualquer coisa que eu falar do Caio aqui, eu vou estar mentindo, né? Lucas Freitas, que aliás, ele tem um irmão gêmeo. Tem. Você não sabia disso, Que não? joga no Náutico. E é igualzinho a ele. Não, Até as mesmas E na tatuagens categoria eles de têm. base, um era do Flamengo, outro do Fluminense. Muito legal, eles são idênticos. Lucas Freitas ou Inclusive, Barbosa. a família assiste ao programa, Um tá? beijo pra ele, o Barbosa. Lucas é um querido. Gosto do Lucas, tá? É uma contratação que a gente estava até comentando sobre a reformulação do Vasco. Acho que é um bom zagueiro. Acho que é um garoto, inclusive, que vai ganhar mais oportunidades ainda com o Fernando Diniz. E eu acho que se ele tiver muita minutagem, ele vai agarrar essa vaga. Ele tem uma excelente saída de bola, é um cara que a bola não queima no pé, mas o Barbosa é muito mais zagueiro do que ele no momento, então Barbosa, sem dúvida. Eu também voto no Barbosa. Muito bem, eu vou votar também no Barbosa, mas um beijo aí pra Lucas, que é um grande zagueiro, um beijo pra família toda aí, pro irmão gêmeo. O Piton ou Alex Telles? Vai, Lucas Pedrosa! Se fosse o Piton no seu prime, tinha jogo aí, tinha discussão. Mas no momento atual, eu gosto muito do Lucas Piton, sempre falei isso, o Alex Telles vence com tranquilidade. Se fosse o Piton versão 2024, eu votaria no Piton sem sombra de dúvida. Mesmo o Telles fazendo gol de final de Libertadores, jogando a beça, que o Telles chegou Sim, bem, né? e por que eu votaria no Piton? Porque eu acho que o Piton, na versão 2024, e o Alex Telles, na boa versão dele no Botafogo, o Piton era mais importante pro Vasco, a Alex Telles pro Botafogo. Entendi. Entende? Esse seria o meu desequilíbrio. Lembrando digamos assim. aqui que essa escalação do Botafogo, fonte, Águas de Lindóia. Isso. Né? Não, fonte, nossa cabeça. Sim. Entendeu? Fonte, cabeça Até porque do mundo pode de Bob. ser a estreia de um treinador, né? Então, a gente não sabe como vai ser essa escalação. Então eu falei, gente, provavelmente não terão 3 volantes, né? Que esse foi o grande tchá-tchá-tchá do negócio. Sim. Montoro, cadê ele? Tá ali. Fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, torcida pedindo muito ele. E o Gregory pode estar saindo ou não, essa informação a gente ainda vai comentar aqui nesse programa. A gente escolheu ser essa formação. Inclusive, chegou a hora. O Moro Gregory. Opa, Olha só,
Deixa eu falar, se este menino realmente sair, Vene Casagrande, você pode pagar a minha terapia. Eu já tô te devendo um botox. Tá Fica mesmo. tranquilo que tá lá na minha lista, vou te pagar. Vai aí, Gregory ou Gumora? Poupa tempo. Poupa tempo. Gregory, com certeza, gente. Marlon Freitas ou Tietê? Grandes amigos duelando no 11 contra 11. Poupa tempo também, com todo respeito ao Tietê, né? Mas o Marlon Freitas, o futebol que ele vem jogando, inclusive a gente defende aqui, até mesmo o Ancelotti, o pai, ficar de olho, até porque o filho também pode ficar de olho e passar informação pro Essa pai. ponte vai acontecer. Eles têm eu vários acho que isso grupos vai no acontecer. WhatsApp. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que o Marlon Freitas é um jogador que pode brigar, sonhar por uma vaga na seleção brasileira, uma convocação, não acho nenhum absurdo pelo futebol que ele vem jogando. Assim, na posição dele hoje, o que ele faz é extremamente importante. Lucas Pedrosa. É mais ou menos isso. O Tietê tá muito bem com o Diniz, tá? É um cara que cresceu bastante, que tem uma história maravilhosa dentro do futebol, inclusive até mesmo ao lado do Marlon Freitas, mas hoje, tecnicamente falando, o que o Marlon influencia dentro do jogo do Botafogo é um negócio absurdo. Então, vou de Marlon Freitas. Savarino ou Coutinho? Você, Pedrosa? Coutinho. Eu vou votar no Coutinho. Acho que o Savarino, ele pode render muito mais do que ele vem rendendo. E o Coutinho, a gente pôde ver um crescimento dele ali até a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Então, no momento, acho que o Savarino não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Não, então e não faz um bom 2025, né? Não faz. Jogador mais brilhante de 24 no Botafogo, na minha opinião, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Regularidade, potente, definidor, né? Ele decidia as coisas. Eu acho que um Mas dos esse motivos ano para ele ter ainda caído não de rendimento encaixou. foi a ausência de dois jogadores extremamente importantes. Esses jogadores que foram importantes ao lado dele em 2024. Mas eu acho Luiz Henrique, que ele é capaz de performar sozinho, Sim, mas claro. no seu lugar. Talvez ele Claro. não estava jogando no seu lugar em que ele gosta de jogar nessa temporada. Eu também votaria, eu voto no Coutinho. Nuno Moreira ou Arthur? Você, Lucas Nossa, Pedrosa? Nuno Moreira. Nuno Moreira. Nuno Moreira. Eu comentei isso aqui outro dia, já deve ter uns 3 meses assim, e a galera me chamou de maluco. O Nuno Moreira é uma das melhores contratações ofensivas do futebol brasileiro em 2025. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele é um ponta que entrega gols, que entrega assistência, que é técnico, que chegou e não precisou de adaptação, vestiu a camisa do Vasco como se estivesse ainda no Casa Pia, jogando demais. Então eu gosto do Arthur, acho que é um garoto que cresceu bastante também com o Botafogo, principalmente nos últimos 2 meses, digamos assim. Mas eu voto no Nuno Moreira pelo momento. Ryan, você também votou nele, né? Eu voto no Nuno Moreira também. Ryan ou Montoro? Agora vai começar a ficar quente. A gente pulou o goleiro, hein? Vambora. Ah, isso aí é poupa-tempo também. Poupa com todo respeito tempo? ao Montoro. Ele chegou agora, Fernandinho. Pô, mas os jogos que ele jogou foram poucos minutos, mas ele arrebentou a boca do balão. O que o Ryan vem fazendo com a camisa do Vasco, e eu tenho certeza que o Pedrosa vai concordar comigo. Gente, o Ryan é o jogador que mais cresceu desde a chegada do Fernando Diniz. E assim, se antes a gente cogitava numa possível venda do Ryan, eu acho que agora o Vasco da Gama tem que fazer o possível para ficar com esse garoto pelo menos até o fim da temporada. O Ryan é o melhor jogador da era Diniz. É tranquilo falar isso, é tranquilo. É um cara que veio e mudou da água pro vinho. Eu comentei até isso. O Ryan deve ter quase 2 anos de profissional. Ele não evoluiu em 2 anos como profissional o que ele evoluiu no último mês com o Fernando Diniz. Ryan, sem dúvida. Eu vou votar no Montoro. Porque os minutos que eu vi me agradou bastante. O potencial desse jogador, então o meu voto é nele. Ele tem realmente muito potencial, tá? Esse moleque. O Montoro é gente vive muito numa bom de bola. democracia, Fernandinho. Arthur Cabral ou... Como é que o menino explicou lá na Argentina pro Flavinic? Veguete, que fala o nome dele. Eu pedi pra você perguntar pra ele, tu eu não vou perguntar perguntou. pra ele, mas... Vai, vamos falar Verrete, que a gente tá falando tem uns 3 anos já, né? Pô. Verrete ou Arthur Cabral, Lucas Pedrosa? O artilheiro do Brasil. É muito fácil essa. Oi, gente. Essa é fácil. Fernandinho. Ia ter que penar pra achar alguém que vai votar em outro. Deixa- E esse já saiu. Nem você vai votar no Arthur Cabral. Deixa o meu Eu acho que nem o Arthur Cabral. Se botar ele aqui, ó. Aí, participação, Arthur Cabral. E aí, Arthur Cabral ou Verrete? Vocês Ele vai falar, votaram, Verrete. engraçadinhos, no O teu Verrete? ex. Eu votaria no teu ex. No meu 99? Votaria. Ah, sim. Não. No momento? Igor Jesus. Que isso, Venê? Ah, não, é porque eu tenho que ser justo pela minha coerência com o Vitinho. O que o Olha Igor aí. Jesus fez na Se Copa fosse do o Mundo. Igor Jesus, eu votaria no Igor Jesus. Deixa eu com falar. todo respeito ao Verrete. Está 5-5. Quem vai definir o desempate do confronto é John e Léo Jardim. Eu vou começar. Vocês sabem como eu adoro o Léo Jardim, né? Vocês sabem disso. Pra mim, o Vasco não estaria onde está na Copa do Brasil, na Sul-Americana, isso efetivamente falando. Se não fosse esse cara aqui. Bom goleiro, fora de série, nossa fábrica maravilhosa brasileira.
E o John é a mesma prateleira do Léo, um ótimo goleiro, enfim, um jogador com muito potencial e que ultimamente, nesse 2025, por conta até de algumas coisas desorganizadas, tem sido definidor de resultados pro Botafogo. Sim. Porque se não fosse o John, o resultado poderia ter sido outro. Porque, por conta de uma desorganização, o goleiro acaba podendo mostrar mais o seu potencial. Então, eles estão na mesma prateleira. E é o momento. No momento, tô vendo o meu John arrebentando, entendeu? O meu John fechando o gol contra a PSG. Então, meu voto vai ser no meu menino John. Lucas Pedrosa, chegou a sua vez de votar. Primeiro que eu concordo com tudo que você disse, é muito importante a gente deixar isso claro. Eu acho que realmente o John é um goleiro da mesma prateleira que o Léo Jardim e vice-versa, né? Mas, né, se a gente tá falando de igualdade, eu vou escutar um pouco do meu coração. É isso aí. Eu tava chateado com ele, tá? Que esse negócio de bafafá, de que ia renovar, de que demora, 1,5 milhão. não sei o quê. Mas ele resolveu a vida dele. Quer reclamar, manda áudio, Então, Pedro. ele resolveu a vida dele. E a última lembrança que tenho de Léo Jardim é simples. Ele defendendo 3 pênaltis na Copa do pra Brasil. ele votar no John. Pode ir lá, Vene Casagrande. Léo Jardim. Você vai desempatar o confronto inteiro, porque está 5 contra 5. Eu votei no Que John. responsabilidade. Ele votou no Léo Jardim. Você vai definir quem vai vencer aqui, Vasco ou Botafogo. O Léo Jardim ou o John, quem é o melhor goleiro? A gente fala sempre do momento, né? O momento, obviamente, não é o último mês, é os últimos 3, 4 meses. Vai, ô Vene Casagrande. Antes de mais nada, eu preciso deixar muito claro aqui pro nosso público que eu sou apaixonado por esses 2 goleiros. Sim, Vocês todos sabem nós, disso. todos nós. Quando o Botafogo contratou o goleiro John, eu super elogiei, independentemente de como seria a trajetória dele com a camisa do Botafogo, e deu super certo, tanto é que renovou recentemente. E o Léo Jardim, já elogiei bastante ontem aqui na renovação dele, acho que foi uma baita contratação no Vasco, a permanência do Léo Jardim, pelo menos até a página 2, né? Mas eu preciso escolher um. E aí? Eu vou escolher o Léo Jardim e eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. A cara dela de Eu preciso. A cara dela de gol contra. Eu preciso dizer qual foi o meu critério de desempate nesse duelo, que é um duelo muito difícil. E repito, por isso que eu pedi pra ficar por último. Porque, assim, de fato, pra mim é o duelo mais difícil desse 11 contra 11. Cara, assim, o Léo Jardim, ele vem sendo mais decisivo pro Vasco da Gama do que o John nos últimos tempos. Não. A importância do Léo Jardim pro Vasco, na minha concepção, é maior do que a do John pro Botafogo nesse momento. Não, Vene, não, claro que não. Por isso que eu pesei nessa escolha, Léo Jardim. De verdade. Léo Jardim. Deixa eu olhar aqui quantas vitórias tinham pro Vasco aqui. Opa, 171. 162. Mais uma vitória do Vasco. Não, de verdade, mas é um absurdo. Vene, não O que eu acredito. acabei de comentar, de verdade. Tu quer o quê? Quer o técnico pra tentar empatar? Não tenho nem técnico agora. Ué, como não tem? Eu não sei se vai o caçapa ou o menino. Ué, pode botar os 2 juntos, que não dá o Diniz, pô. Ih, agora ferrou, Vene. Viu só? Escolheu o garoto era maluco. garoto é maluco. Você que tá alimentando ele hoje. Não, mas- É você, que eu não tô nem falando com ele. O Léo Jardim, Fernandinha, não tem como. Assim, eu adoro o John. Eu gosto muito do John. Mas o que o Léo Jardim vem fazendo com a camisa do Vasco... Vene Ele Casagrande. conseguiu parar na seleção brasileira, atuando pelo Vasco. Eu não sei como o John não foi para lá ainda. O cara tem Libertadores, tem tudo. Reclama com Deus. Ou com David agora. Agora vamos resolver. Vene, que história é essa do Gregory podendo sair do Botafogo, Vene Casagrande? Pois é, Fernanda Maia. Ai, nem começa esse assunto, que eu Ontem fico fui mal. tomar um café extremamente importante e essa notícia caiu no colo. Por quê? O Al Rayyan, que é o mesmo clube do Catar que levou o Arthur Jorge, tá tentando... O treinador do clube é o Arthur Jorge. Exatamente. Um velho conhecido. Inclusive o Roger Guedes também faz parte desse time aí lá do Catar. E esse clube do Catar já tentou a contratação dele numa outra janela de transferência. E agora veio forte. Né? Exatamente. Já tem um acordo com o jogador e assim, a proposta salarial para o jogador... Gente, se vocês soubessem a proposta salarial para o jogador, é algo irrecusável. No lugar Depois dele, você me conta. Eu balançaria muito. Eu não iria se eu tivesse no lugar dele. Mas eu confesso que eu ia parar e pensar e conversar com minha família. Então, com o jogador já tem um acordo. Resta agora o acordo com o Botafogo. Só que o Al Rayyan precisa cumprir o que eles
combinaram. Eles combinaram com o Botafogo o pagamento da multa rescisória do jogador à vista. E agora vieram com o papo de tentar parcelar a multa. É 8 milhões de euros? Eu confesso que eu não sei. Qualquer coisa que eu falar Não é aqui... multa, não. O valor dele. O valor dele o quê? Pra ele ir embora, né? De salário? Não. O valor pra ele ir embora. Então, o Você valor não para tem ele ir esse embora, o Botafogo exige o pagamento da multa rescisória. E o Al Rayyan disse que pagaria. Só que agora quer parcelar o valor da multa rescisória. Não, a gente não... É basicamente o mesmo cenário do Zenit, Gerson e Flamengo. Que o Zenit, num primeiro momento, tentou parcelar, o Flamengo falou, não, 25 milhões de euros à vista. E agora o Botafogo é a mesma situação e acho que o Botafogo tá certo, tá? O combinado não sai caro. Se eles falaram que iam pagar à vista, que eles paguem à vista. Agora, é uma briga de cachorro grande, porque de um lado tem um empresário do jogador que se chama Paulo Pitombeiro, que é um empresário extremamente difícil de lidar. Inclusive, ele veio para o Rio de Janeiro para tratar a situação do Léo Jardim, a apresentação do Thiago Mendes no Vasco e tentar a saída do Gregory. Tentar a saída do Gregory? Cadê esse garoto que eu vou mandar ele embora do Brasil? Só que do outro lado tem o John Textor, que a gente sabe também que é uma figura extremamente difícil de negociar. Então, assim, hoje eu não consigo cravar nada que vai acontecer. O que eu posso dizer é, existe um acordo do jogador com a Al Rayyan. E agora falta o pagamento da multa rescisória. Qual é o nome do clube? Al Rayyan. Cuidado, hein? Segunda pode ter o Al Rayyan. Essa daí, ele merece os parabéns. Eu não gosto de estar nesse lugar, entendeu? Mas o programa tem que acontecer. Eu não gosto dessa... não gosto, de ficar batendo em você. Eu sou pago pra isso. Eu não gosto. Igual nota de aqui, R$3. De pezinho no chão, pezinho no chão. O dinizismo trabalhou quietinho, 20 dias quietinho ali. Vamos ver o que vai acontecer. Acabaram? Quero nem esse assunto do Gregory, que eu tô mal com isso. Vai lá olhar a caixa de mensagem dele, tanto de mensagem que eu já mandei. É tranquilão achar um Gregory aí no mercado. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que amanhã vai enfrentar o time do Vasco, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Após o Super Mundial de Clubes, o Botafogo vai voltar aí às atividades na competição nacional. Botafogo que vai ter também a estreia do seu treinador, né? Vamos ver como o time do Botafogo vai se comportar. Será que já vamos ver o Botafogo Way aí, que tanto o Textor, né, quer? Então vamos ver aí como vai ser a estreia do treinador, né? Que tem que ser relacionado, tem que ser formalizado, oficializado no BID até a tarde de hoje, né? Então ainda não foi, mas tudo indica que até a tarde de hoje ele será aí inscrito no BID da CBF para estar em campo, né, à beira do gramado ali, organizando o time, orientando o time aí para esse clássico. E o Botafogo, né, já oficializou a venda do Jair por cerca de 76 milhões de reais ao Nottingham Forest. O Botafogo também pode perder aí o Gregory, né? Tudo indica que o Gregory vai sim ao Al Rayyan, time que o Arthur Jorge é treinador e a pedido do treinador, e ele tem uma relação muito boa aí, né? Vai sim levar o Gregory para o Catar, né? Então vamos ver aí como é que vai se comportar esse time do Botafogo. A janela que já abriu, então o Botafogo vai sim aí para a janela de transferência a todo vapor, buscar novos reforços, já que já perdeu alguns jogadores, agora vem essa do Gregory. Então acredito que o Botafogo vai sim ao mercado e bem forte para sim montar uma boa equipe, um bom elenco para esse restante de competições, para o restante do ano, quem sabe, né? O Botafogo também brigando aí por grandes títulos, né? O Thiago Almada, que não quis ficar aí no Botafogo, já que o empréstimo dele acabou, né? O Zenit entra na briga com o Benfica e oferece 36 milhões de euros por Thiago Almada. Então, né, a gente sabe que esse dinheiro aí volta assim pro Textor, e o Textor pode sim investir aí no time do Botafogo, né? Esses 35 milhões de euros é equivalente a 229 milhões de reais na cotação atual. Então pode sim cair mais de 229 milhões na conta do Fogão, e o Fogão ir avassalador para esse mercado da bola que abriu ontem e se fecha dia 2 de agosto. Então vamos ver como é que o time do Botafogo vai se comportar nessa janela de transferência, já que tem perdendo alguns jogadores e lucrando bastante aí, né, entrando bastante dinheiro nos cofres do Fogão. Mas e aí, o que vocês acharam? O que vocês acham também desse jogo contra o time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.